Convoco o senhor secretário, o vereador Marcão da Academia, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Tomás Henrique, vereador Marcão da Academia, vereador Lino Bispo, vereador Roberto Chagas, vereador Zé Luiz, vereador Marcelo Garcia, vereadora Amélia Naomi, vereador Fernando Petit, vereador Dr. José Cláudio, vereadora Juliana Fraga, vereador Renato Santiago, vereador Walter Hayashi, vereador Júnior da Farmácia e vereador Robertinho da Padaria. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 30ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Informa a todos presentes, no termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Peço ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos vereadores. Proposituras novas a serem lidas, designação às comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para apresentação de emendas. Processo número 5588/2021, projeto de lei número 258/2021, de autoria do vereador Dr. José Cláudio. Cria o programa educativo Pequeno Agricultor nas escolas da Zona Rural e da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Educação. Rito ordinário, tendo prazo para emendas 20/5/2021. Processo número 5591/2021, projeto de lei número 259/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita. Denomina Rua 1, localizada no loteamento Jardim Santa Maria 3, de Rua Marcos de Lima. Comissão: Justiça, rito ordinário, tendo prazo para emendas 20/5/2021. Processo número 5592/2021, projeto de lei número 260/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita. Denomina viela localizada na Rua Felício Jabur Nasser, fronte ao número 690, no residencial Galo Branco de Viela Jorge Alves dos Santos. Comissão: Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas 20/5/2021. Processo número 5593/2021, projeto de lei número 261/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita. Denomina a Rua 2, localizada no loteamento Jardim Santa Maria 3, de Rua Antônio de Paula. Comissão: Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas 20/5/2021. Processo número 5598/2021, projeto de lei número 262/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita. Denomina a área verde localizada na Rua Manuel Menezes Leal, ao lado do número 1319,
no residencial Galo Branco, de área verde, Josefa Paulino da Silva. Comissão, Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 20/5/2021. Processo número 5599/2021, projeto de lei número 263/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita. Denomina a área verde localizada na rua Milton de Freitas, ao lado número 1346, no residencial Galo Branco, de área verde Francisco Biratã Rodrigues. Comissão, Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 20/5/2021. Processo número 5601/2021, projeto de lei número 264/2021, de autoria do vereador Fernando Petit. Autoriza o Poder Executivo a instituir no âmbito do município o programa de apoio às pessoas com doenças raras e seus familiares, de acordo com a política municipal de pessoas com doenças raras. Comissões, Justiça, Economia e Saúde, rito ordinário, término do prazo para emendas, 20/5/2021. Processo número 5602/2021, projeto de lei número 265/2021, de autoria do vereador Fernando Petit. Autoriza o Poder Executivo a instituir a política municipal de atenção, diagnóstico e tratamento às pessoas com doenças raras no âmbito do município de São José dos Campos. Comissões, Justiça, Economia e Saúde, rito ordinário, término do prazo para emendas, 20/5/2021. Processo número 5616/2021, projeto de lei número 266/2021, de autoria do Poder Executivo. Estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022 e dá outras providências. Comissões, Justiça e Economia, rito prioritário, término do prazo para emendas, 18/5/2021. Processo número 5631/2021, projeto de lei número 267/2021, de autoria do vereador Renato Santiago. Autoriza o Poder Executivo o fornecimento e distribuição de absorventes higiênicos para mulheres em situação de vulnerabilidade social, mulheres em situação de rua e adolescentes em fase escolar, e da outras providências. Comissões, Justiça, Economia e Promoção Social, rito ordinário, término do prazo para emendas, 20/5/2021. Processo número 5637/2021, projeto de lei número 268/2021, de autoria do vereador Dr. José Cláudio. Institui no calendário oficial de festas e comemorações do município o Dia da Conscientização sobre a Saúde da População Negra, a ser celebrado anualmente no dia 20 do mês de novembro. Comissões, Justiça, Saúde e Promoção Social, rito ordinário, término do prazo para emendas, 20/5/2021. Processo número 5802/2021, projeto de lei número 269/2021, de autoria do vereador Dr. José Cláudio. Isenta do pagamento de IPTU os proprietários de imóveis atingidos por enchentes no município. Comissões, Justiça e Economia, rito ordinário, término do prazo para emendas, 20/5/2021. Processo número 5811/2021, projeto de lei número 270/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita. Denomina a área verde 2, localizada no loteamento Fazenda Honda, de área verde Catarina Yukiko Akamine. Comissão, Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 20/5/2021. Processo número 5817/2021, projeto de lei número 271/2021, de autoria do vereador Fernando Petit. Institui o mês Maio Laranja, sobre a importância da conscientização, prevenção, orientação e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Comissões, Justiça, Economia e Educação, rito ordinário, término do prazo para emendas,
20/5/2021. Processo número 5819/2021, projeto de lei número 272/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Executivo firmar parceria com instituições municipais para instituir o programa de oficinas de manutenção e reparos em cadeiras de rodas manuais e ou motorizadas, órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, como muletas, bengalas e andadores a pessoas com deficiência, e da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Saúde. Rito ordinário. Termo do prazo para emendas: 20/5/2021. Processo número 5825/2021, projeto de lei complementar número 9/2021, de autoria do Poder Executivo. Altera a lei complementar número 272, de 18 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, e da outras providências. Comissões: Justiça e Economia. Rito urgente. Termo do prazo para emendas: 13/5/2021. Processo número 5826/2021. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2021. Autoria do Poder Executivo. Altera o parágrafo 11º do artigo 157 da Lei Orgânica do Município. Comissões: Justiça e Economia. Rito ordinário. Termo do prazo para emendas: 20/5/2021. Processo número 5835/2021, projeto de lei número 273/2021, de autoria do vereador Fabião Zagueiro. Inclui no calendário de comemorações oficiais do município o Dia Nacional do Líder Comunitário. Comissões: Justiça e Economia. Rito ordinário. Termo do prazo para emendas: 20/5/2021. Processo número 5838/2021, projeto de lei número 274/2021, de autoria dos vereadores Walter Hayashi, Tomás Henrique. Institui a exclusividade feminina no trato com os cuidados íntimos dos bebês e crianças atendidos nas instituições de educação infantil e fundamental e nas entidades de acolhimento institucional, abrigos, de São José dos Campos e de outras providências. Comissões: Justiça, Educação e Saúde. Rito ordinário. Termo do prazo para emendas: 20/5/2021. Senhor presidente, esses são os processos da leitura do dia de hoje. Suspendemos a sessão por instante para organização da pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, solicito a supressão de leitura de todos os processos da pauta por serem de conhecimento dos vereadores. Solicito ainda o adiamento por uma sessão dos seguintes processos. Processo 5617/2019, processo 2702/2021, 2726/2021, 2908/2021, 2974/2021, 3073/2021, 3357/2021, esses processos todos adiados por uma sessão. Inclusão para leitura do processo 5846, esse para leitura, processo 5849/2021, e do processo número 5850/2021, esses três processos para leitura apenas, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade, com a palavra a vereadora Dulce Rita.
Senhor presidente, queria um minuto de silêncio para a senhora Maria Aparecida Nares Machado, uma grande amiga nossa lá de Eugênio de Melo, irmã do Ito, que trabalha na Secretaria de Esportes, uma família muito, muito linda, muito maravilhosa, que infelizmente ela veio a falecer. Também para o senhor Pedro Alves, funcionário lá de Eugênio de Melo, aposentado, que eu tive a honra de trabalhar com ele por longos anos na subprefeitura, que infelizmente também veio a falecer. E para a senhora Conceição Henrique Ramos, moradora da Ilha Escura, que infelizmente essa semana, a líder lá da Ilha Escura, da família, de todo mundo lá, que infelizmente também foi hoje. Com a palavra, vereador Marcelo Garcia. Senhor presidente, gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento da pastora Lázara Aparecida de Souza Silva, nascida no Paraná, porém sua cidade do coração sempre foi São José dos Campos, mãe de Merle, Elaine, Nieliton, Miriam e Vanille. Atualmente congregava na Igreja Assembleia de Deus, Ágape Nova Aliança, do pastor Reginaldo José Maurício. Transmito aqui o meu abraço ao pastor. A pastora Lázara foi mãe, sogra, avó e principalmente serva de Deus. Deixo aqui meus sentimentos à família, pedindo a Deus que os conforte e console. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga. Eu também gostaria de pedir um minuto de silêncio. A vereadora do Rita já falou, já citou o nome do seu Pedro Alves dos Santos, pai da minha comadre, uma pessoa assim queridíssima em Eugênio de Melo. E também para o ator Paulo Gustavo, né, que foi uma perda bastante sentida aí no meio artístico e pela população do Brasil. Peço ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura de novos projetos. Então, com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, também pode pôr a foto aqui, por favor, para pedir um minuto de silêncio para Fabiola Rodrigues, presente, funcionária de carreira, aposentada da prefeitura, trabalhando na Secretaria da Fazenda. Nos últimos anos, ela trabalhou no Fórum, integrante do Coral Libercanto, deixou 2 filhos e o seu companheiro. Então, nossa homenagem para ela é mais uma vítima desse descalabro, desse país que tem esse presidente que, fora Bolsonaro. Peço ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura de novos processos. Paciência dos vereadores. Processo número 5846/2021, projeto de lei número 275/2021, de autoria dos vereadores Fernando Petit, Dr. Elton, Dr. José Cláudio e Marcão da Academia. Dispõe sobre a prioridade na vacinação contra o Covid-19 das pessoas com deficiência física, intelectual, visual, auditiva, múltipla e com transtorno de espectro autista, no município de São José dos Campos. Comissões Justiça e Saúde, rito ordinário, término do prazo para emendas, 20/5/2021. Processo número 5849/2021, projeto de lei número 276/2021, de autoria do vereador Júnior da Farmácia. Autoriza o Poder Executivo a conceder um dia de licença por ano aos funcionários públicos da rede municipal para a realização de exame preventivo de câncer ginecológico de mama e de próstata. Comissões Justiça, Economia e Saúde, rito ordinário, término do prazo para emendas, 20/5/2021. Processo número 5850/2021, projeto de lei número 277/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita. Autoriza o Poder Executivo a incluir as pessoas com transtorno de espectro autista e seus cuidadores na lista de prioridades do programa de vacinação da Covid-19 no âmbito do município. Comissões Justiça e Saúde, rito ordinário, término do prazo para emendas, 20/5/2021. Apenas esses processos da leitura, senhor presidente.
Passaremos à votação dos processos constantes da ordem do dia. Em discussão, processo 4946-2021, projeto de lei 233-2021, de autoria do Poder Executivo. Passaremos à votação do processo. Em votação, o projeto. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, a tramitação do substitutivo número 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao processo 2668-2021. Projeto de lei 120-2021, de sua autoria. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Tramitação aprovada por unanimidade. Em votação, a tramitação da emenda 1, de autoria do vereador Júnior da Farmácia, ao processo 2907-2021. Projeto de lei 138-2021, de sua autoria. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Tramitação aprovada por unanimidade. Peço ao vereador Marcos que faça a leitura das novas proposituras para a ciência dos vereadores. Substitutivo número 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao processo número 2668/2021. Projeto de lei número 120/2021, de autoria do vereador Renato Santiago. Autoriza o Poder Executivo a implementação continuada do programa Escola Ativa como ferramenta da educação no contraturno escolar, sendo considerado parte de carga horária do aluno na unidade. Autoriza também a implementação continuada das atividades extracurriculares dos Jogos Escolares, JP, Jogos Escolares Paradesportivos, intercâmbio esportivo e festival de queimada, e dá autonomia ao Departamento de Esportes Educacional da Secretaria de Educação e Cidadania para a sistematização dos trabalhos nas escolas e das outras providências. Comissões: Justiça, Educação e Esportes. Rito ordinário. Termo do prazo para emendas, 20/5/2021. Emenda número 1, de autoria do vereador Júnior da Farmácia, ao processo número 2907/2021, projeto de lei número 138/2021, de autoria do vereador Júnior da Farmácia. Cria o selo de enfrentamento ao novo coronavírus, denominado Selo Loja Legal Anti-Coronavírus, na forma que menciona, e dá outras providências. Comissões: Justiça e Economia. O rito é ordinário. Em discussão, o processo 1168. Em discussão, o processo 12834/2019, projeto de lei 380 de 2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, inscrita para falar no processo. Senhor presidente, eu queria aqui pedir o apoio dos meus nobres pares para que aprovasse esse processo aqui, porque é de suma importância no tratamento, no cuidar dos autistas. Isso daqui eu estou autorizando que a prefeitura celebre convênio com as entidades, todas as entidades possíveis que existem na cidade, para melhorar, aprimorar e dobrar a atenção no trato com os autistas, autorizando para a celebração desses convênios, então. Então, eu queria que os pares me ajudassem aí nessa luta, principalmente a frente parlamentar de enfrentamento no cuidar do autista, para que a gente continue aprimorando cada dia mais essa RIA, que é a rede de atendimentos autistas, que a gente continue na batalha, e temos vários projetos aqui na Câmara. Vamos contar com o apoio de todos, porque eu acho que isso daqui foi um projeto que saiu dentro da Câmara, da frente parlamentar, teve grande sucesso, teve grande repercussão na sociedade, que nós estamos agora com várias entidades somando-se a esse projeto. Nós estamos com uma grande adesão também, uma grande participação dos pais dessas pessoas portadoras do TEA. Então, é uma maneira de nós, cada dia, passo a passo, melhorar o atendimento para esse segmento da nossa sociedade. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda e um substitutivo. Passaremos à votação do processo. Em votação, substitutivo.
Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Substitutivo aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 1168-2021, projeto de lei 66-2021, de autoria do vereador Fernando Petiti. Passaremos à votação do processo. Em votação, o projeto. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 2703-2021, projeto de lei 128-2021, de autoria do vereador Dr. José Cláudio. Vai falar? Inscrito para falar no processo. O Totô falou. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Bom, queria só mostrar algumas imagens. Próximo, por favor. Bom, esse projeto, na verdade, o Movimento Calçada Livre, é um projeto que ele fala muito a respeito da educação e do respeito com as pessoas. A gente pode ver aqui algumas imagens de calçadas aqui em São José dos Campos, calçadas que possuem o recuo, mas que o carro entrando totalmente na calçada. E tem uma próxima imagem, só um minutinho. Então, a acessibilidade de trânsito livre de pedestres em calçadas públicas, o projeto prevê campanhas de sensibilização, educação e empatia. O próximo. Então, vocês podem ver, olha o senhor cadeirante, e ele teve que descer. Nesse dia, eu passava por essa rua e ajudei a senhora chamada Ana Lúcia, com o pai dela, porque o carro, na verdade, invadia a calçada e esse senhor teve que desviar. Então, nós queremos evitar cenas como essa que aconteçam. Próximo. Isso foram algumas pessoas, e a senhora que mandou para a gente. Eu tive que fazer uma denúncia no Ministério dos Direitos Humanos, porque eu pedi um dia para tirar o carro, porque não conseguia passar. E a enfermeira falou que não podia, porque estava um horário de almoço, e que era para eu seguir pela rua. Qualquer coisa ela me ajudava. Depois a senhora descobriu que a enfermeira estava no horário de almoço, e o pai dela teve que descer com a cadeira de rodas e ir pela rua. Meu pai perdeu o direito de ir e vir pela calçada. E ela agradeceu a gente pelo carinho com os idosos e também cadeirantes que passam por esse desconforto e essa falta de respeito aqui na nossa cidade. Próximo. A calçada, assim como a rua, é também um local onde se deve oferecer a gentileza, exercitar a educação e a empatia entre as pessoas. Próximo. O projeto Calçada Livre é um projeto que eu acho que vai levar a dignidade às pessoas que precisam da calçada e têm dificuldade para usar a calçada, como os cadeirantes. Então eu peço o apoio dos pares para que vote no meu processo, para que a gente possa reforçar o respeito às pessoas que precisam. Então conto com vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Passaremos à votação do processo. Em votação, o projeto. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 4371-2021, projeto de lei 214-2021, de autoria do vereador Marcão da Academia. Inscrito para falar no processo. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que nos assiste através da TV Câmara, através da página do Facebook. Esse processo, ele consiste na autorização do Poder Executivo a disponibilizar uma plataforma online para as atividades físicas, as aulas de atividades físicas esportivas, ministradas pela Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, ministrada pelos profissionais de educação física, da Secretaria de Esporte, que prestam serviço para a Secretaria de Esporte. Eu lembro muito bem, ano passado, quando iniciou-se aqui no Brasil toda a história da pandemia, do coronavírus, nós tivemos uma resistência muito grande, principalmente, da questão das aulas sendo administradas não presenciais, Até porque os profissionais entendem que realmente as aulas de educação física, ela precisa ser presencial, ela precisa ter o apoio, ela precisa ter
a participação, né? É uma aula complexa, tanto para pessoas idosas, pessoas com deficientes, as crianças. Então a gente precisa realmente estar próximo. Então tivemos bastante restrição, dificuldade, mas com o tempo isso foi levando e fomos entendendo realmente que deveríamos ter tomado começar a trabalhar de novas maneiras, novos jeitos. E temos que nos adaptar com esse formato, onde foi adaptado em todas as profissões, em todas as áreas, se adaptaram, né? Então, conversando bastante aí com várias entidades, o CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, o CONFEF, profissionais da área, a Secretaria de Esporte, começamos a elaborar formas e meios, vários profissionais, as aulas online. Então hoje você tem aula de dança, você tem aula de ginástica, você tem aula de modalidades esportivas, né? Trabalhos funcionais, que você consegue transmitir através, sim, de uma videoaula. Então conversamos bastante também com a Secretaria de Esporte, os professores entenderam, até a questão de recreação e lazer, né? E a importância da gente estar levando atividade física para as pessoas, mesmo não podendo fazer, de acordo com o Plano São Paulo, em vários momentos, principalmente na fase vermelha, que é o que a gente sempre batalha. Tem nessa casa também um projeto de lei já em tramitação da atividade física como atividade essencial, mesmo sabendo que nessas fases, de acordo com o Plano São Paulo, não pode, a gente tem que promover a atividade física como prevenção na área da saúde. É a questão na prevenção da depressão, obesidade, sedentarismo, né, diabetes, e cardíaca, entre várias outras. E as crianças também. Crianças hoje em casa, lá, dificuldade. Que os pais, como é que eu vou promover algo para o meu filho? Tem muitos que não conhecem. Então, através de uma plataforma online, vai estar linkada e administrada pela Secretaria de Esporte com seus professores, vai poder elaborar várias aulas que a própria família pode fazer em conjunto dentro de casa. O pai, a mãe, os filhos, os avós, né, pessoas com deficiência, nos finais de semana, na recreação. Isso vai ser importante. Então, entendemos a possibilidade, conversamos junto à Secretaria de Esporte, junto às entidades e professores, e colocamos o projeto de lei, hoje realmente para virar lei nesse município, e começar a Secretaria de Esporte a disponibilizar essas aulas online para toda a cidade e, mais uma vez, ser referência aí em atividade física, em qualidade de vida para todo o Brasil. Então, eu peço o voto de todos os pares e agradeço todo o apoio dentro desse projeto. Passaremos à votação do processo. Em votação, o projeto. O vereador Salvador permanece em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Projeto aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador Dr. José Cláudio. Eu vou abrir mão do meu período do grande expediente, mas vou falar aqui mesmo uma coisa bem rápida, que a gente não pode deixar passar batido, que a CPI apurou que foram gastos, e importante as pessoas estejam destino para a TV Câmara, 90 milhões de reais para a compra de medicamentos comprovadamente, sem comprovação científica, como a hidroxicloroquina, o Tamiflu. Então, eu acho que as pessoas têm que ficar atentas a isso, que tanto dinheiro foi gastado e a gente aqui no meio público, na política, fala que falta tanto dinheiro para a saúde e 90 milhões foram gastados. E mais uma vez, uma pataquada do nosso presidente Jair Bolsonaro, que ontem, no discurso dele, ele dizendo que ele é experiente em guerra biológica, guerra não sei do que aliás, isso ele entende bem, e que sugeriu a China, que é o nosso grande parceiro comercial. Então, ele está empurrando o país realmente para um buraco, que essa pandemia está acabando com o país, quase chegando a 500 mil mortos, e ele ainda quer afugentar o nosso maior parceiro comercial. Sabe-se lá como começou essa infecção, foi lá naquele mercado, foi uma tragédia,
mas ele deu a entender que a coisa veio da China e que a coisa foi armada. Então, volto a sugerir um transplante de neurônio para o presidente, porque falta neurônio para aquele homem. Só fala besteira e gasta 90 milhões em medicação que não serve para nada, e nós aqui precisando de vacina. No Rio de Janeiro, o pessoal catando vacina na força, porque acabou, muitas cidades não têm a segunda dose. Então é isso que a gente tem que assistir. Então é bom as pessoas relembrarem isso, a gente ter coragem de vir aqui falar, porque é uma vergonha, e isso daí entristece a gente, nós que somos do meio político, somos políticos, isso daí entristece ver essas coisas acontecendo no nosso país. Muito obrigado, era isso que eu queria falar. Obrigado, vereador, doutor José Cláudio. Passaremos agora então a um minuto de silêncio a pedido dos vereadores Dulce Rita, Marcelo Garcia, Juliana Fraga e Amélia Naomi. Pelo passamentos, Maria Aparecida Narese Machado, Pedro Alves, Conceição Henrique Ramos, Pastora Lázara Aparecida de Souza Silva, o autor aí Paulo Gustavo, Fabiola Rodrigues. Só registrando aqui que eu esqueci, que abriu mão do grande expediente o vereador Dr. José Cláudio e o vereador Marcelo Garcia, então abriu mão do grande expediente. Então nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.